Vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, versos 8 a 20. A vaidade das riquezas. A vaidade das riquezas. Essas questões de como lidar com o dinheiro. Eu tenho usado alguns materiais de estudo, especialmente o livro do pastor Emílio Garófalo, Filtro Solar. Estarei citando em alguns momentos da aula muita coisa que ele tem no livro dele. Pois é, a vaidade das riquezas, Eclesiastes 5, 8 a 20. Vamos fazer a leitura. Vamos ler juntos, como a gente gosta de fazer normalmente. Vamos lá, eu lerei os versos pares e os irmãos lerão os ímpares. Vamos pensar nisso, né? Trazer à nossa mente essa questão da cobiça, do amor ao dinheiro. A Bíblia diz que muita gente se perde até na fé por causa dessas questões de dinheiro. Então, tudo isso deve estar na nossa mente. Na última aula, nós vimos que Salomão, ele fala do culto, a importância do culto, da adoração, guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. E agora ele muda de assunto para o trabalho, a vaidade do trabalho, a vaidade das riquezas, questões mais práticas, que também são culto. É nosso culto prático, a forma que a gente age com o dinheiro, a forma que a gente compreende o trabalho, isso também é adoração. O culto termina, o culto público termina, mas o culto na vida continua, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, a compreensão que temos dessas coisas também são muito importantes como adoradores que somos. Vamos ler então pensando nessas coisas. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda há outros mais elevados que também exploram. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Porque não se lembrará muito dos dias de sua vida,
porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Oremos. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não queremos ter idolatria a dinheiro, Senhor. Não há outro Deus. Não queremos ter o dinheiro como Deus, apenas como suprimento, como alegria, trabalho que o Senhor nos deu, do sustento. Ajuda-nos a equilibrar tudo isso em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pois é, irmãos, um dos versículos aí fala que acontece que tem gente que é rico, de repente perde tudo e não deixa nem para os filhos. Interessante que a forma que a gente vê o dinheiro, ou a gente aplica o dinheiro, as consequências é até para nossos filhos também. É um dos motivos pelos quais a Bíblia diz: não provoqueis a ira aos vossos filhos. É quando a gente administra mal a nossa herança, aquilo que Deus tem nos dado, a gente também está provocando os nossos filhos por não sabermos gerenciar bem aquilo que Deus nos deu. E o pastor Emílio Garófalo, ele fala no seu livro, Lidar com o Dinheiro. Então, tem uma frase que eu quero dizer aqui. Somos todos treinados em como ganhar dinheiro. Com diplomas, cursos, habilidades, nos tornamos bons de concurso, bons de trabalho, bons de entrevista, de emprego. E aqui ele diz, somos todos, treinados a ganhar dinheiro, treinados a fazer concurso, ficamos bons nisso. Agora mesmo lá em casa, minhas duas filhas mais velhas estão nessa fase, terminando a universidade, e a gente está incentivando a fazerem concurso, a isso, aquilo, não é? Mas eu coloquei aqui uma interrogação para mim mesmo. Todos, eu lembrei disso, devemos ensinar nossos filhos a como ganhar dinheiro. E eu também coloquei uma observação aqui. Eu tive dificuldade quanto a isso. De fato, eu acredito, biblicamente falando, é responsabilidade dos pais ensinar que o dinheiro ele é importante, ele é uma bênção de Deus. A gente deve ensinar nossos filhos a ganhar dinheiro e usá-los da forma correta. Acredito que também é responsabilidade da gente. Às vezes tem filhos que são tolos, que não sabem ganhar dinheiro, que não sabem usar o dinheiro. Eu acho que eu era assim. A minha mãe, ela era muito focada, ainda hoje, mas quando nós éramos pequenos, isso teve um efeito muito grande. Ela era muito focada na salvação, na eternidade, os sofrimentos que ela passava, que para ela os filhos estando com Deus era o suficiente. Ela não se preocupava muito com nos ensinar a ganhar dinheiro. Então, isso foi bom porque nos priorizou as coisas de Deus, a Cristo. O melhor ela ensinou. E eu sou grato a Deus por isso. No entanto, faltou um pouco disso, de incentivo, ao ganho do dinheiro honestamente, a nos preparar melhor para a vida, dando glória a Deus. Saber usar a inteligência, saber trabalhar, ganhar dinheiro e não se dominar por isso. Graças a Deus que quem busca o reino em primeiro lugar, o próprio Deus ensina. Deus foi nos ensinando e a gente foi aprendendo. Mas eu sofri, eu sou um pouco assim, eu não tenho muito desejo por dinheiro, Apesar disso, estudei, trabalhei, me formei, cheguei muito longe também nessa questão, mas sem muita cobiça. Isso é bom, ao mesmo tempo é um problema, não é? A gente tem que ter o ganha-pão também de cada dia. É importante a gente saber trabalhar, a gente buscar a inteligência, a gente ensinar, mas com o domínio do Espírito Santo, sem deixar isso ser a prioridade da nossa vida. Então, o livro de Eclesiastes, depois de falar sobre adoração, louvor eterno, aí ele fala das coisas materiais também. É importante nós sabermos adorar a Deus com aquilo que estudamos, com aquilo que fazemos, a forma que encaramos o trabalho também é importante. Ele diz também, sabemos muitas vezes usar nosso dinheiro. Cada vez mais temos boa educação financeira. É verdade, a gente vive num mundo que normalmente os casais sabem como lidar com o dinheiro, as igrejas ensinam, são muitas oportunidades de como gerenciar o dinheiro. Vivemos nesse mundo. Apesar disso, nós esquecemos
do óbvio que o dinheiro não satisfaz o coração. Esse é o ponto desse estudo. Vivemos nesse mundo com facilidades de gerenciar, de entender, até mesmo de ganhar dinheiro, mas esquecemos do óbvio, que o óbvio pode ser esquecido. O dinheiro não satisfaz o coração. É verdade. É verdade, isso devemos ensinar na igreja. Hoje estamos tratando disso aqui. Os pais devem ensinar os filhos. Meu filho, ganhe, aprenda, estude, mas se lembre do principal. Nunca isso vai lhe satisfazer totalmente. Não vai. Interessante que às vezes quando a gente é jovem, no livro também fala algo assim, a gente pensa, né? Um dia quando eu ganhar dinheiro, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Quando eu tiver um emprego melhor, vou estar mais satisfeito. Mas, na verdade, a medida do ter nunca enche. Sempre quero mais, sempre é uma insatisfação, sempre. O rico quer ser mais rico, o que tem muito dinheiro ainda acha pouco. Eu vi também essa semana, acho que era um jogador de futebol, eu nem conheço direito quem é ele, mas eu acho que era um jogador de futebol. Ele falando do filho dele, um adolescente, um rapazinho, um jovem adolescente, o quanto gasta por semana. E a mãe ainda acha pouco. E ele, como pai, preocupado. Eu não sei o que vai ser desse menino. Na vida adulta eu não vou dar conta das necessidades dele. Isso provavelmente um jogador muito rico dizendo isso. Então, como é sério, a medida do ter nunca enche. E os nossos filhos, nossos jovens, cada um de nós deve estar consciente disso. Por mais que Deus nos dê, mas a gente não pode ser dominado por isso, porque a cobiça é sempre maior. Devemos ter muito cuidado com essas questões. O óbvio pode ser esquecido, que o dinheiro não satisfaz o coração. Interessante eu coloquei aqui também para me lembrar, né, de mim mesmo. Como eu me lembrei, quantas experiências eu já passei depois da minha conversão. Muitas vezes eu tive que provar isso. Eu já pedi demissão de alguns empregos, já vi Deus me sustentando de formas tão maravilhosas, aonde eu aprendi que a provisão de Deus é maior do que o nosso dinheiro, maior do que o nosso salário. A provisão de Deus vai além do nosso salário. Ele tem como suprir as nossas necessidades, mas normalmente Ele usa o trabalho mesmo. Interessante que quando a gente casa, a gente aprende mais, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro para sustentar a nossa família. No entanto, também já provei, muitas vezes sem dinheiro nenhum e com a satisfação muito grande no coração. Quantas vezes eu já renunciei empregos, propostas, seja na igreja ou fora da igreja. Até mesmo na igreja eu já recebi propostas. Eu lembro quando eu era muito jovem, trabalhando na igreja presbiteriana, outra igreja que não era presbiteriana, convidou a mim e a Simone para a gente mudar para lá, porque lá a gente ia ganhar mais dinheiro, porque lá a gente ia ser reconhecido. Já que a igreja presbiteriana não nos reconhecia, olha que proposta ruim. Mas era nos chamando. Vocês aí na presbiteriana não são reconhecidos? Venham para cá, aqui é que é bom. A gente não se enganou, não. Não, eu não estava à procura de dinheiro, nem de cargo, nem de nada disso, senão eu tinha ido. Então a gente tem que ter o coração bem firme em quem a gente crê, quem é nosso Deus. É o dinheiro, é a liderança, eu estou atrás de liderança, eu estou atrás de dinheiro, aí você vai numa proposta dessa. Agora, quando você tem o coração firmado no Evangelho, em Deus, você está bem firme. Às vezes sem dinheiro, mas você tem o contentamento. Você tem Deus como sua maior riqueza. Quem conhece as riquezas de Cristo não se engana com as riquezas dessa terra, que são passageiras. Por isso que Cristo está aqui, né? Em Eclesiastes também. Ele é a nossa maior riqueza. Quem tem Cristo é rico da graça, mesmo que em algum momento esteja sem dinheiro, como eu estou falando aqui. Já passei isso várias vezes, desempregado, mas feliz da vida. Com o Evangelho ali, dentro de mim. E cada um de nós deve ter essa convicção. E se a gente perder o trabalho, vamos perder a fé? Não.
E se a gente se a gente ficar pobre, né? E se a gente ficar pobre, né? Mas devemos saber, ficar rico, ficar pobre. Agora lembrei daquele filme que tem aí, que eu nunca nem assisti, mas é muito famoso, né? Eu esqueci o nome daquele. Como? O Alto da Compadecida. Eu nunca assisti, acredita, só partes dele. Mas é isso, ficar rico, ficar pobre. Eu sei que tem um negócio lá parecido com isso, né? Mas, biblicamente falando, a gente deveria ser preparado para tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei ter em abundância, quanto sei estar em escassez. É o contentamento que só o Evangelho dá. Então, dinheiro não satisfaz o coração. Quando é levado a um lugar que não pertence a ele, será fonte de mal. Quando a gente coloca o dinheiro num lugar que não pertence a ele, no nosso coração, será fonte de grande mal. Por amor ao dinheiro, a Bíblia exorta. Por causa do dinheiro, muitos se desviam da fé, famílias brigam. A gente é capaz de brigar com a pessoa amada por causa de dinheiro. Quão terrível! Igrejas se dividem por causa de dinheiro. A doutrina da prosperidade tem deixado muita gente doente. Por quê? Porque acreditam que Deus vai dar muita riqueza. E quando não dá, a pessoa questiona a fé. Quando não vem o que a pessoa esperava, cadê Deus? Às vezes quer abandonar até o Evangelho. Mas o contentamento é diferente. Cristo é nossa maior riqueza. Ele pode dar riquezas materiais? Pode também, mas não é o centro do Evangelho. Tem crentes fiéis, mesmo pobres, tem. Então tudo isso está aqui, nesse contexto de Evangelho. Quando colocamos o dinheiro no lugar que a ele não pertence, será uma fonte de grande mal. A insatisfação, até mesmo contra Deus, a gente pode se virar. Questionar Deus, por que eu tenho pouco? Por que Deus não me deu riqueza? Por que isso? É triste, quando a gente tem o dinheiro no centro, até Deus a gente pode questionar. Dinheiro não traz felicidade e nem compra a felicidade. No entanto, é importante, é um meio que, se trabalharmos de forma honesta, podemos sim gozar de alegrias pelo dinheiro, pelo trabalho que Deus nos deu, honesto, desfrutar de bênçãos temporais, passageiras, mas são bênçãos. Porque tanto é errado a gente colocar o dinheiro como tudo na nossa vida, como também é errado você ter dinheiro e não aproveitar. É errado da mesma forma. Se Deus lhe deu dinheiro, aproveite. Se Deus lhe deu dinheiro, seja sábio. Invista na casa de Deus, como o presbítero Edivan leu hoje em Neemias, né? A casa de Deus, nós devemos amar a casa de Deus. Se você tem dinheiro, louve a Deus por isso, porque tem gente que tem dinheiro e guarda o dinheiro e fica achando que é pecado, fica um problema. Não, se você tem, não se ache melhor do que os outros, é um dom que Deus lhe deu, aproveite da forma correta. Invista em missionários, invista nos irmãos necessitados com alegria, sem peso de consciência, mas pelo Evangelho Deus vai dando essa sabedoria. O dinheiro pode perigosamente sufocar a adoração em nosso coração. Cobiças, brigas familiares. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a raiz dos males, de muitos males. É uma das maiores tolices da vida, a idolatria ao dinheiro. Eu lembrei também agora e quero citar esse testemunho, meus irmãos. Eu, como missionário, como obreiros, eu louvo a Deus também. Muitas vezes, Deus na nossa vida, minha e de Simone, já supriu as nossas necessidades, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos até mesmo de desemprego. Eu acho tão interessante, especialmente eu olho assim para trás, eu digo, meu Deus, quantas viagens eu já fiz no Brasil, para congressos, para missões, às vezes sem R$1 no bolso Deus me levava.
Eu acho tão interessante isso, que Deus, quando quer, Ele faz. A provisão dele é maior do que o amor que a gente deve ter ao dinheiro. Eu não vou contar aqui, mas eu já provei isso. Sem dinheiro, Deus me levava. Alguém pagava, uma oferta chegava, às vezes sem nem pedir. Eu não gosto de estar pedindo a ninguém. Mas Deus dava. Quando é Deus, Ele supre. A gente que vive na ansiedade por ter, por fazer, por querer, acha que está no controle. Não, Deus quando quer, Ele faz. Ele faz. Por isso que a nossa confiança não está em nossa inteligência, em nosso trabalho, mas no Deus que supre todas as coisas. E o trabalho a gente faz com honra, com alegria, porque é mandamento de Deus. Pois é, pode ser perigoso, né? A idolatria ao dinheiro, a adoração ao dinheiro versus a adoração a Deus. Os versos que foram lidos, 8 e 9, ele fala sobre as injustiças dessa terra. Quanta injustiça, quanto roubo. Se vires em alguma província, né, daquela época, será que hoje é diferente, hein? É algo daquela época, mas é igual a hoje, infelizmente. O homem não mudou, apesar da tecnologia, apesar da sofisticação, acontece a mesma coisa hoje. Se vires alguma província, opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto e o explora, e sobre estes ainda há outro mais elevados que também exploram. Que proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Que tristeza, né? Injustiças, roubos, pessoas com autoridade roubando aqueles que estão sobre sua autoridade, ou então os que estão sob autoridade roubando, confiando que o que está acima de si não vai lhe repreender. E Salomão diz, não te maravilhes disso, é assim mesmo. Nessa terra de pecados, nessa terra caída, infelizmente é assim mesmo. Não te maravilhes, vai ser sempre assim. A política, até mesmo, infelizmente, piores dos pecados é quando isso acontece dentro da casa de Deus. Aquele que tem autoridade roubando pessoas simples, como algumas igrejas fazem, aproveitam, prometendo bênçãos, dê tanto à igreja que você vai receber tal bênção. Outro dia eu escutei de um irmão que é bem próximo de nós. Ele estava dizendo que passou por uma igreja dessas, que não quero citar nomes aqui, nem dele nem da igreja, mas ele estava contando que foi de uma dessas igrejas que pede muito dinheiro, muitas coisas, e lá fizeram uma promessa. Dê tanto que até tal hora Deus vai lhe dar, não sei o que lá. Pois esse irmão ficou contando as horas. Contou. Quando chegou a hora que Deus não deu, ele foi bater na casa do pastor. Eu digo, mas é corajoso. Né? E foi bater, cadê o senhor? Disse que Deus ia dar e não deu, tal, e foi exigir e saiu da igreja depois. Eu digo, oxe, que irmão, nunca vi alguém fazer assim, né? Mas é triste quando essa injustiça, quando esse roubo acontece na casa de Deus, na política, alguém que usa de autoridade para explorar, para roubar aquele que está sob a sua autoridade. E Salomão diz, não se maravilhe disso, é assim mesmo. E a culpa não é de Deus, porque a tendência é a gente culpar a Deus. Cadê Deus que não está vendo? Por que Deus permite isso? Não, Deus está sendo ofendido por isso. Um dia Deus julgará todo ladrão, todo que faz injustiça será julgado por Deus. Tudo que fazemos com o nosso dinheiro será julgado por Deus. Então a culpa não é de Deus. A tendência nossa é dizer, cadê Deus que não vê? Porque Deus permite. Deus está sendo ofendido em sua santidade. Mas, como disse Salomão, não te maravilhes disso, é assim mesmo, porque é um mundo de pecadores que idolatram o dinheiro e as consequências são essas mesmas. Mas Cristo venceu e Ele está
cada dia subjugando todos os inimigos, até um dia ser pleno reino. E toda essa injustiça acabará. A opressão dos pobres, roubos políticos. Como disse o irmão Garófalo, se os bons, às vezes a gente pensa, né? Se os bons estiverem no poder, ou melhor, ele diz assim, se os bons estiverem no poder, serão tentados. Estamos no mundo caído. Olha essa fala do pastor Garófalo, né? Às vezes a gente pensa, se fulano de tal estivesse no poder, por estarmos no mundo caído, até os bons seriam tentados, quanto a usar a autoridade da forma errada, quanto a usar dinheiro da forma errada. Interessante isso aqui. Se os bons estiverem no poder, serão tentados também. Estamos no mundo caído. O verso 8 diz, não te maravilhes de semelhante caso. Estamos no mundo caído, a Bíblia é realista. A Bíblia é realista, está aqui a verdade. O mundo é assim mesmo, mas o Senhor encerrará esse mundo mau com sua justiça um dia. Esse mundo é assim, infelizmente. Deus está sendo ofendido pelo pecado nosso. Abuso de poder, autoridade trabalhando em proveito próprio. Era antes e é hoje. Não vai cessar enquanto o mundo existir, pois somos pecadores. Olha que frase forte. Não vai cessar isso, porque estamos no mundo caído. Somos pecadores. Que triste, não é? Quantos anos atrás e nunca cessou, não vai cessar, infelizmente. Entra governo, sai governo. Não vai cessar totalmente. Pode até melhorar. Pode até melhorar em alguns países, em alguns momentos, mas o homem, por causa do homem, isso continuará até a volta de Cristo. Mas sempre há um remanescente, sempre há uma igreja fiel, sempre há aqueles honestos, sempre. Ainda que um país seja totalmente mau, como a gente viu nessa manhã, me perdoe que já falei, né? Oramos por um país essa semana que os cristãos lá são perseguidos, ainda lá os fiéis estão sob o controle de Deus, ainda lá. Essas coisas têm o potencial de nos afastar do Senhor. Olhamos esse mundo sofrido, injusto e pensamos, onde está Deus? Deus não se importa. Como já disse, o Senhor é o mais ofendido em tudo isso. Deus não está concordando com essa opressão aqui dos versos 8 e 9. A vaidade desse mundo, a vaidade das riquezas, a vaidade do trabalho sem Deus. Como é bom trabalhar para Deus, trabalhar em adoração, trabalhar com contentamento, se alegrar com o pouco ou muito que Deus nos dá. Isso é bênção, devemos saber ter, como já disse. No final vai chegar nisso. Se Deus lhe deu, saiba ter com alegria, não é pecado ter. Vai chegar nisso no final. Verso 10 diz, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Olha que coisa... E olha quem está dizendo isso é Salomão, um homem muito rico. Se fosse um pobre dizendo, né, a gente dizia, sabe o que está dizendo, sabe o que está dizendo não. Sabe o que está dizendo não. Nunca provou da riqueza, então por isso que diz isso, é inveja. Isso é inveja dos que têm. Mas não, aqui quem está dizendo é um homem muito rico. Salomão, e ele diz, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Não é verdade? É como eu já disse, sempre a gente quer mais, sempre a gente quer mais. Se a gente for por nossa carne, é algo insaciável. E triste é quando a gente vê crentes assim, insaciáveis pelo dinheiro, insaciáveis. O dinheiro não satisfaz. Nós estamos no verso 10, né? O dinheiro não satisfaz e ainda traz dores diversas. Aqui, Salomão vai falar de coisas pessoais. Nos primeiros versos, 8 e 9, ele estava falando de forma geral. Agora é pessoal.
o dinheiro não satisfaz. Somos fascinados com a ideia de ser ricos, diz Garófalo. Não é verdade? Não sei se você já sonhou ser rico, o que fazer com dinheiro. Eu acho que até eu já pensei em ser rico. Eu acho que já, nem me lembro. Mas eu acho que todos nós pensamos, né? O que é que eu fazia, o que é que eu faria se eu tirasse a loteria? Quantas pessoas vivem em busca dessa riqueza, mas não satisfaz. Há jogadores de futebol ricos que ficam pobres. Ficam pobres. Daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Eu já vou adiantar. Porque aquele que enriquece, muitas vezes tem um batalhão de amigos que lhe segue para gastar o seu dinheiro. Às vezes tem uma família inteira que para de trabalhar e vai viver ali. Como sanguessuga, como parasita. Né? Que triste, né? Se a riqueza aumenta, aumenta os amigos. Aumenta os parasitas, aumenta a família dependente. É triste isso. Por isso que ele está dizendo, não confie, que se você enricar, olha, tem muita gente de olho no seu dinheiro, os ladrões, o governo. É o versículo seguinte, o 11, não é, Divan? Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos no que os verem com os seus olhos. Né? Ele apenas vai ver os outros aproveitando da sua riqueza e a sua riqueza indo-se embora e ele não tem mais nem controle daquilo. Até os que vêm ajudar estão se aproveitando, misericórdia. É uma advertência, né? Pois é. Eu não lembro também, eu acho que é Provérbios. Pois é. Então é isso, a gente tem que ter cuidado. A ideia, fascinado por enricar. Alguns vão para a criminalidade para enricar, como eu já vi casos, pessoas que entram na droga, pessoas que viram traficante para ganhar dinheiro, fazem cada absurdo, quebra a lei, vai para outro país, correndo o risco de ser preso na esperança de ficar rico com a droga, com o tráfico. A Mega Sena, né, acumulada, a gente vê aí. Salomão tinha muito dinheiro e não se enganou, pelo menos no final da sua vida, né? É isso aí. Verso 11. O olho cresce, né, das pessoas, como já disse, os amigos, aproveitadores, bandidos, governo. Devemos ter... Pois é, às vezes tem até o caso do próprio Salomão. Salomão tinha uma corte de milhares para alimentar. O próprio Salomão era riquíssimo, mas não era só ele. Ele tinha toda a corte, todo Israel, tanta gente ali que dependia. Ele tinha uma parte naquilo que era plantado, colhido, no que o povo produzia, vinha uma parte para o rei. Mas ele tinha responsabilidade de dividir, de compartilhar para milhares. O banquete de Salomão, a mesa de Salomão era fartíssima, mas não era só para ele, era para os amigos, era para o reino, para muita gente. Aí ele está dizendo isso, né? Quando as riquezas aumentam, aumentam os amigos. Quanta gente... os amigos verdadeiros, onde estão, né? Onde estão? Como é bom ter amigos, irmãos verdadeiros, que quando você está na pior, continua amigo, continua fiel, continua orando por você. Não tem interesse no que você tem, mas é irmão em Cristo de verdade. Não está com os olhos no que você tem ou na sua referência, na cidade, ou no seu cargo, ou no curso que você tem. Não, olha para você como imagem e semelhança de Deus, o irmão, quer você esteja lá em cima ou lá embaixo, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Como é bom o Evangelho.
Paulo é um exemplo disso também. Às vezes estava lá em cima, às vezes estava lá embaixo, às vezes estava preso, às vezes não tinha nada. Às vezes todas as necessidades estavam supridas, mas era Paulo, o servo de Deus. Lá ou cá era Paulo, um simples servo de Deus. Como é bom isso. Como é bom a gente ter irmãos assim, que a gente olha, se reencontra, festeja a fé, a gente não está pensando se enricou, se ficou pobre. Não, é meu irmão em Cristo. O mundo não é assim. O mundo não é assim. Se crescem as riquezas, se as riquezas multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E às vezes os donos só vê com seus olhos os outros ali aproveitando daquilo que Deus deu. Versos 12 a 14. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Olha só, irmãos. É um pouco difícil, né, esse versículo. A fartura do rico não o deixa dormir? Como assim? Não era para ser o contrário? Se ele está tão rico assim, era para ele dormir muito bem, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes ele está preocupado como gerenciar, está preocupado com quem quer tirar o que Deus deu a ele. O pobre trabalhador, às vezes está cansado, às vezes não pagou nem a conta no final do mês ainda, mas está trabalhando para pagar, mas dorme tranquilo, porque trabalhou, se cansou. Já o rico ficou no ócio, está tudo bem, e aí pronto, não dorme de noite, porque não tem sono. E não dorme preocupado com todas essas coisas. Preocupado com pagar o trabalhador que vai dormir. Preocupado em pagar o trabalhador que vai dormir, né? Já pensou? Então não é fácil não, né? O dinheiro, quem ama o dinheiro jamais se fartará. Doce é o sono do trabalhador, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Não o deixa dormir. É como uma frase que tem aqui. Você dormirá melhor se tiver menos. Nossa. Será, né? Tem um lado contrário também, que às vezes quando a gente está devendo não é bom também não. Então é um equilíbrio, né? É o equilíbrio, é a fé, a sabedoria, nem tanto, nem também passar necessidade não é bom também não. Não é bom. Então, Deus suprirá nossas necessidades, o pão de cada dia. Aí ontem brincando com os filhos, né, eles inventaram uma piada que eu não vou nem saber dizer. Mas era mais ou menos assim. Aqui em casa tem 4 máquinas de lavar, por que só uma trabalha? Aqui tem 2 fazedores de dinheiro, porque só um trabalha, que era eu e Timóteo, né? E a máquina de lavar é a Simone e as meninas. Aí elas brincando, dizendo, por que tem 4 máquinas de lavar, só Simone trabalha? Porque tem 2 provedores e só um se esforça, que sou eu, mas é tudo brincadeira, viu? Aí as meninas brincando comigo, dizendo, pai, não sei o que lá, vamos pedir uma pizza, não sei o que lá. Eu digo, não, hoje não. Mas o Senhor é provedor, não sei o que lá. Não... Aí eu digo, não, eu só prometi pão e água. Eu só prometi pão e água. Brincando, sabe? Mas é isso, né? A gente, de fato, a gente provê para os filhos, cada um conforme que Deus colocou em suas mãos. Mas a promessa do Pai do céu, Ele prometeu nos dar o pão de cada dia. Não é riquezas, pode até Ele dar, mas o pão de cada dia. A gente deve estar satisfeito, como disse o apóstolo Paulo. Se tem o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Esse é um padrão. No Antigo Testamento, quando a gente olha, né, a gente vê muitas promessas para o obediente, para o fiel, prosperidade financeira, muito foco em questões em bênçãos materiais que Deus pode dar. Já no Novo Testamento, o foco não é mais esse. O foco é numa riqueza maior. O foco são em bênçãos espirituais. O pão não é só o pão de cada dia, riqueza material, mas é uma riqueza maior em Cristo Jesus.
Por isso que quem tem Cristo, o pão da vida, é rico, né? A ênfase do Novo Testamento é maior nisso, nas bênçãos espirituais, não deixando de lado as materiais, que também são importantes, mas o foco maior é em Deus. Ainda que tenhamos o pão de cada dia, de forma simples, mas tem algo maior que Deus nos dá. E eu brincando com os filhos, estava me referindo a isso, né? Eu só prometi a vocês o pão de cada dia, viu? Só o pão. Tendo pão e água, estejam satisfeitos. Aí eles ficam rindo. Pois é. As meninas, como já falei, estão nessa fase, né, de emprego, terminando o curso. Vai ter um concurso em alguma cidade por aí. Eu já disse a Débora, Débora, faça, minha filha, o concurso. Ah, mas talvez não seja um salário tão bom, a cidade é um pouco distante daqui, mas dá para ir todo dia e voltar. Ah, pai... Ela dizendo, para fazer a inscrição gratuita, tem que ser doador de sangue. Aí ela, mas tem que passar, parece que 1 ano sendo doador para poder ter a liberação da inscrição. Eu digo, não tem problema não, filho, faça que a gente paga, dá para a gente pagar. Por quê? Porque eu quero treiná-la a fazer concursos, né? Ainda que não passe nesse, mas vá fazendo, filho. Mesmo que não arranje um trabalho na sua área, trabalhe em outra coisa, enquanto estuda, né? A gente tem que ensinar essas coisas aos filhos também. Da mesma forma, Sara, Timóteo está entrando nessas fases também. Então, é isso, é ter o equilíbrio, né? O pão de cada dia, a satisfação. O trabalhador, doce é o sono do trabalhador. Foi Deus que deixou o trabalho antes mesmo da queda. E Deus não desistiu do trabalho. O trabalho é bênção de Deus, ainda que seja hoje um esforço, suor do nosso rosto, espinhos. A terra para dar o seu fruto, hoje é sofrido, né? A gente tem que cavar a terra, suar, mas ela dá. Há uma maldição por causa do pecado, que só Deus vai tirar no final. Mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer alguma coisa e ser satisfeito, apesar dos espinhos, apesar do suor, ainda há satisfação no trabalho nessa vida. O sono do trabalhador. Quer coma pouco ou muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Verso 13, grave mal, vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano, né? Aquele caso de alguém que não sabe aproveitar o que tem. É um rico que guarda só para si. É um grande mal. Ele não sabe ser grato a Deus e não sabe, às vezes é o quê? É falta de fé, às vezes é medo de perder tudo, falta de confiança em Deus. Ele é um rico que só retém para si. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano, acaba sendo um dano e um mal. Em vez de ser uma bênção, acaba sendo um dano. Se tais riquezas se perderem por qualquer má aventura, o filho que gerou nada lhe ficará na mão. Triste, né? Alguém que guardou tudo, não aproveitou e ainda perdeu, não deixou nada nem para si nem para os filhos. Por falta de administração, por falta de confiança em Deus. É triste isso aqui também. Provérbios 23, 4 e 5 diz que o dinheiro voa. Como é que a gente pode colocar a nossa esperança nisso? Se a Bíblia diz que o dinheiro voa. É verdade. Todos nós sabemos que o dinheiro voa. Às vezes a gente junta um dinheiro, gasta com o carro, gasta com a saúde, gasta de forma inesperada. Então não confie no dinheiro, porque o dinheiro voa, diz Provérbios, Salomão também. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus. O dinheiro voa. Às vezes uma enfermidade leva tudo que a gente tem. A gente tem que vender o carro, tem que vender a casa, e a gente fica no mundo só com Deus. Por isso que o dinheiro voa, diz a palavra de Deus. Às vezes a economia mundial rouba, como a gente viu aqui já no Brasil, né, em algum governo do passado, planos econômicos roubou da população. Não vou nem usar essa palavra roubou, porque eu não sei direito como foi a história. Confiscou, tirou ou trancou, eu não sei. De fato, eu não conheço bem a história.
Mas, de alguma forma, ricos ficaram pobres ou então sem o dinheiro imediato. Então, por isso que a Bíblia adverte, não confie, o dinheiro voa. Às vezes a gente tem tudo, a saúde, pronto, a gente tem que gastar tudo. Se a nossa confiança estiver nisso. Pandemia também, não é? Pois é. E mesmo assim Deus sustentou as igrejas. É interessante, né? A gente pensava que a igreja ia acabar, ou então que os dízimos iam diminuir, mas pelo que eu vejo em vários presbitérios, muitas igrejas aumentaram os dízimos, mesmo na pandemia, mostrando que é Deus que sustenta a igreja, mesmo numa crise econômica. É muito bonito isso. Perdas brutais, não levamos o dinheiro conosco. Mais uma razão para a gente não confiar no dinheiro. E caminhando para o final, o Garofalo cita a história do filme 127, eu acho que são 127 horas. É um filme, não sei se vocês já assistiram, já tinham ouvido falar nesse filme, que um alpinista, ele vai para alguns lugares, acho que um cânion, e lá ele vai, até que ele fica enganchado, o braço dele fica enganchado numa rocha. Eu nunca assisti. Eu sei que nessa cena que ele descreve, Garofalo, ele fica enganchado. Aí, 127 horas ali, ele sofrendo, o que fazer? As angústias dele, os medos, a fome, são bem narradas no filme. E até que chega um ponto que ele diz, eu vou ter que cortar o meu braço para sobreviver. Imagine isso. Aí ele só tem uma pequena lâmina, meia cega, e ele fica pensando, vai doer. Cortar a carne não é fácil, ainda mais com um negócio cego desse. Tem nervos, tem osso. Aí ele acaba cortando para escapar. Então, o Garofalo, ele faz essa analogia. Às vezes a gente tem que renunciar ao dinheiro para poder ganhar o reino de Deus. É melhor perder um braço do que perder a vida. É melhor perder o dinheiro do que perder a salvação. Jesus não falou isso? É melhor entrar no reino de Deus sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que não entrar ao pecado. É melhor a gente entrar na vida eterna, ainda que a gente perca alguma coisa, mas sem pecar contra Deus. Então, eu entendi dessa forma, que a gente tem que renunciar à riqueza. Mesmo que depois Deus nos dê, aí a gente vai estar mais consciente. É dom de Deus, é graça de Deus, mas eu renuncio, Senhor, que eu não seja dominado por essa riqueza. Tudo que tenho é teu. Tira meu braço, Senhor. Só preciso orar. É melhor amar a Deus do que a riqueza desse mundo. Muitas vezes Deus faz isso. Quando a gente renuncia, Ele dá de volta. Tome, meu filho, de volta. Agora você sabe que isso não é tudo. Tome de volta a sua riqueza. Mas não bote nisso o seu coração, porque é passageiro, o vento leva. Não coloque sua confiança numa coisa dessa. Que a Bíblia adverte o tempo todo. O dinheiro voa. Mas tome, meu filho, você precisa. O Pai Celestial sabe que a gente precisa. Ele bota na nossa mão. Mas a gente agora vai ser cuidadoso. Eu sei que isso passa, eu sei que não é tudo. E a gente vai estar advertido e exortado pela palavra de Deus. O verso 18 a 20, para a gente finalizar, ele vai falar que viu coisa boa. Coisa muito boa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem que Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhes enche o coração de alegria. Nessa parte final é a alegria de ter, é a alegria de trabalhar, é a alegria de comer. Se Deus lhe dá uma boa comida, dê graças. Coma, sinta o gosto com satisfação e com alegria. Se você gosta de alguma comida, não vá comer muito, mas coma um pouco com alegria, desfrutando, que é dom de Deus. É dom de Deus. Que bom, pegar uma fruta,
Meu Deus, eu chupei uma laranja essa semana que fazia tempo que eu tinha chupado. A gente foi para a feira central, nunca mais a gente tinha ido, mas a gente foi lá e tivemos a oportunidade de comprar uma laranja bonita, que eu, desde que vi, eu digo, eu acho que essa laranja é boa. Lá na feira não provamos, mas quando chegamos em casa eu comi. Que laranja docinha, meu Deus, que fruto maravilhoso. Deus nos deu o privilégio, então coma com alegria. Eu exagerei, chupei umas 3 ou 4. Mas era docinha demais, maravilhosa. É raro, pelo menos para mim, uma laranja daquela. A maioria das laranjas que a gente compra hoje, pelo menos a que eu compro, é meio sem gosto. Mas tem umas frutas que... Não, eu ia falar umas coisas aqui, mas não vou falar não. É melhor não. É hora de almoço. Né? Então, como é bom desfrutar de uma laranja docinha. Aí depois eu pensei, não vou comer todas as laranjas, tem que deixar para os filhos, para a mulher. Eu parei de comer laranja, né? Deixei para os outros também. Mas a vontade era de chupar todas que a gente comprou. Tão gostosa. Mas, enfim, é só um exemplo, uma brincadeira também, para que a gente aproveite do que Deus nos deu. Sem estar com o coração naquilo. É dom de Deus, é dom de Deus. Comer, beber, são dons da criação. Deus nos fez seres que precisam comer, precisam beber. Por causa do pecado, a gente come mal e bebe mal. Sabia? A gente se embriaga ao tomar um vinho. Não era para se embriagar. Ao comer, come demais. Isso é o pecado que faz isso com a humanidade. Mas Deus nos criou para comer e beber com equilíbrio. Aí a gente não sabe. A nossa consciência fica pesada. A gente, não sei o que lá, porque come demais, vai dormir. É o pecado. De fato, a gente passa por isso. Mas devemos estar lutando, domínio próprio, controle do Espírito Santo, para que a gente coma bem, se Deus nos dá, com limite, com satisfação, com gratidão, com alegria. Nos poucos dias da vida, a vida é breve. São poucos os dias da nossa vida. Porquanto Deus nos enche o coração de alegria. Porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, né? São poucos. É dom de Deus. Boa e bela coisa é comer e gozar do bem de todo trabalho. Como é bom a gente trabalhar e fazer uma feira. Trabalhar e comprar um bem. Sabendo que veio de Deus. Seja pouco ou seja muito. O problema não é pouco ou muito, mas é o contentamento, a gratidão. A disposição de receber o que Deus nos dá. O contentamento, seja muito ou pouco. Como eu já disse, há tormentos nas nossas igrejas, porque é a doutrina da prosperidade. Muitos acabam achando que tem que ficar rico porque são crentes, acabam tormento. Muitos doentes, alguns negam a fé, alguns vão parar em hospitais psiquiátricos por causa disso. Eu tenho visitado alguns hospitais psiquiátricos nesse mês, né? Meu irmão está internado, então eu vejo tanta coisa lá, tanta gente com a Bíblia na mão, está lá. Vários. Eu fico pensando, meu Deus, por que estão aqui, né? Não tem problema, crente também adoece. Crente também adoece. Mas às vezes tem tanta gente doente dentro da igreja por causa dessas coisas, porque crê na coisa errada, bota o foco na prosperidade, bota o foco em qualquer doutrina e ali se revolta contra Deus, ou então não aceita aquilo que Deus está fazendo, ou não sabe aproveitar o que tem. Que Deus nos ajude. É o tormento, como diz o pastor Emílio Garófalo, a doutrina da prosperidade. Acabam questionando a fé e o próprio Deus. O texto, eu acho que é João aqui, eu não estou reconhecendo bem, mas acho que é João 6,27. Trabalhai, disse Jesus, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Jesus dizendo certamente a seus discípulos, trabalhai não pela comida que perece,
mas pela que subsiste para a vida eterna. Lembra que Jesus falou isso para a mulher samaritana? Acho que foi para a mulher samaritana. Uma água tenho para vos dar, uma comida também ele falou em outro texto. Uma comida tenho, que é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Há essa comida mais importante, há esse foco maior nas coisas eternas do que nas coisas materiais, que são também importantes. Vamos finalizar. Ainda tem um pouquinho aqui, deixa eu gastar uns 2 minutos, ainda dá tempo, porque eu não tinha visto essa parte aqui, mas quero citar. Há coisas mais valiosas que o dinheiro. Esta é uma lição desse texto. Há coisas na vida mais valiosas que o dinheiro. O Salmo 19 diz que a palavra de Deus vale mais que ouro, que muito ouro, mais do que muito ouro depurado. E eu esquecendo, mas tem um teste aqui que Garófalo faz e eu quero fazer com vocês. Mas quero citar aqui primeiramente o texto de 1 Timóteo 3,3, que traz uma característica dos líderes da igreja, né? Já que hoje é dia do presbítero, lá diz em Timóteo que os presbíteros devem ser confiáveis e homens que não tenham muito amor ao dinheiro, não sejam avarentos. É uma característica dos presbíteros da igreja. Também lá em Timóteo 6,5 diz que alguns falsos profetas, eles usam a fé como fonte de lucro, falsos pastores, que usam a igreja para enriquecer. Está lá em 1 Timóteo 6,5. 1 Timóteo 6,9, o contentamento e a cilada daqueles que querem ficar ricos a todo custo, podem cair em grandes tentações. Também a questão dos dízimos e ofertas é uma forma da gente ser testado. O que é que governa a nossa vida? É o dinheiro. Na hora que a gente dá uma oferta, na hora que a gente traz o dízimo, a gente está sendo testado. Se a gente ama mais a Deus ou o dinheiro. E para finalizar, o teste que Garófalo fez, eu quero fazer com vocês. É uma escolha. Se você tivesse que escolher entre 2 alternativas, qual seria? A primeira é ter uma Bíblia contigo, mas ter pouco dinheiro, apenas o suficiente para viver. Imagino que se você tivesse que escolher isso. A primeira alternativa é que você teria uma Bíblia com você o resto da vida, mas teria pouco dinheiro e apenas o suficiente para sobreviver. A segunda alternativa seria você ter dinheiro sem limite, mas ter seu acesso a qualquer Bíblia proibido, seja em papel ou eletrônica, para o resto da vida. Qual seria a sua opção? A primeira. Olha só. Eu não sei se ficou bem claro, né? É difícil entender assim, todo mundo junto. Mas eu escolheria a segunda. Que adiantava ter todo o dinheiro e não ter a Bíblia, o resto da vida seria tão triste. Eu preferia ter uma Bíblia e ter pouco dinheiro. Essa é a primeira? Eita, escolhi errado, tá vendo? Eu não acredito que eu escolhi errado, não. Tanto que eu ensaiei. Meu Deus, tá vendo como é enganador? Eu caí no engano sem querer. Olha, aí a Garófalo pergunta: quanto tempo você levou para decidir? Mostra o tanto de amor que você tem ao dinheiro, né? Eu escolhi a 2, eu não acredito. Eu escolhi errado, tanto que eu ensaiei. Não, mas na verdade Deus conhece o meu coração, viu? Perdão, irmãos, perdão, Senhor. Eu preferia ter pouco, mas ter uma Bíblia. Ai de mim se não tivesse uma Bíblia na minha vida. Né? Vamos sinalizar, meus irmãos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada é bom. Mas um desejo eu tenho,
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é tão linda, a tua palavra é tão sábia. Vivemos nesse mundo que é assim mesmo, Senhor, tão dominado pelo pecado, mas um dia isso passará, Senhor. E nós, como teu povo, não somos do mundo. Jesus orou por nós, está registrado lá em João 17, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não devemos viver como o mundo vive, idolatrando o dinheiro, só pensando o dinheiro, porque o Pai Celestial cuida de nós. Ele sabe do que precisamos, não devemos estar ansiosos por nada. Ajuda-nos a viver assim. Tu és nossa maior riqueza, perdoa nossos pecados. Nos dá sabedoria por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito. Nos educa, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, irmãos.